estarmos aqui novamente, aprendendo um pouco. Pedimos serenidade para todos, em especial para o palestrante. Que a Elisângela possa fazer uma boa leitura, que a Vanderleia possa dar uma boa palestra, que nos traga informações para o nosso dia a dia, para a nossa vida, nossa caminhada evolutiva. Que todos aqui possam levar em seus corações o conhecimento de hoje para aprender e botar em prática. Muito obrigada a toda a espiritualidade que trabalha nessa casa. E damos por aberto mais uma palestra doutrinária. Que assim seja. Benefícios pagos com a ingratidão. Como podeis saber se esse benefício esquecido no momento não trará mais tarde bons frutos? Ficais certos de que é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, vedes apenas o presente. Trabalhais para vós e não para os outros. Os favores acabam por abrandar os corações mais endurecidos, pois podem até ser esquecidos aqui na terra, mas quando o espírito se livrar de seu envoltório carnal, ele se lembrará e esse será o seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar sua dívida em uma outra existência, até mesmo, muitas vezes, aceitando de uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade deste ensinamento. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de ter feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos unem às vossas existências anteriores, e se pudesseis entender a grande multiplicidade das relações que unem os seres uns aos outros para o progresso de todos, admiraríeis ainda muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Boa noite a todos. Aos internautas também, muito bem-vindos. Laços de família. No Evangelho, há vários itens que falam sobre isso. E nesse, apenas ali no Evangelho que ela leu, fala da ingratidão dos filhos. E fala no finalzinho ali, que se a gente tivesse noção de como a gente está, todos nós, entrelaçados nesses laços espirituais, a gente teria uma outra, até mesmo, noção de Deus, do quanto tudo isso é grandioso. A minha historinha final vai revelar o porquê que eu trouxe esse texto para iniciar nossa palestra hoje. Laços de família. Todos aqui têm uma família, correto? Muito bem. Ela se divide em duas famílias. Dois tipos as famílias. Uma são as consanguíneas. Todos aqui, na maioria, devem ter irmãos, né? Aí esses irmãos, sobrinhos, enfim, vem aquela sequência, né, familiar. Sanguínea, tipo sanguíneo realmente. Mas existem as famílias espirituais. O que são as famílias espirituais? São aqueles espíritos que, num grupo de espíritos, lá no plano espiritual, se afinizam, eles se agrupam lá por afinidades, por semelhança de inclinação, por afeição. Esse grupo de espíritos está formado lá. Eles desejam reencarnar para continuar sua evolução e normalmente se organizam para se reunirem em grupos familiares aqui na Terra, como esses. A família Borba, né? A família, vamos dizer, Correia, Silva, que agora não lembro dos sobrenomes. Enfim, e vem, né, nesse meio familiar. Nesse meio familiar virão espíritos, né? Seus irmãos, os seus pais ali, serão ou amigos espirituais,
e, consequentemente, consanguíneos, é claro, ou então apenas parentes consanguíneos. Qual é a diferença entre eles? Os espirituais, vocês vão ter aquela afinidade, aquela afeição. Vocês não quer dizer que vão ser iguais. Por exemplo, todos vão torcer para o time do Flamengo, né? Todos vão gostar de comer polenta com galinha. Um exemplo assim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que todos daquele grupo ali, ou quase todos, não vão gostar muito, não vão se simpatizar muito em ser, por exemplo, cometer furtos, cometer assassinatos, entendem? Já não é mais para aquilo. A evolução moral deles permite não simpatizarem mais com isso. Então, eles vão se reunir nesse meio. E entre esse meio todo aí, muitas vezes, e muito comum, vai entrar um espírito muito estranho. Não tem nada a ver com a família. Ele já prefere outras coisas, né? Quantos a gente vê, né? Que daí se encaminham, né? Porque as suas inclinações são para o roubo, para violências sexuais, para o alcoolismo, enfim, para assassinatos, crimes diversos. Não temos? A gente vê isso no dia a dia, né? Então eu fiz essa escalinha assim, ó, que não é, lógico, a realidade, mas é só para fazer um demonstrativo. Como se fossem aquelas linhas que a gente presencia no nosso caderno lá. Uns vão estar aqui, nessa faixa, né, de entendimento sobre a vida, nessa faixa de nível moral, que já não gosto muito mais daquilo ou daquele outro, como eu disse para vocês. E aí vem um outro mais atrasado, nesse meio, que estaria numa outra linha. Mas por que Papai do Céu faz isso? Manda, né, a laranja podre para nossa família, a ovelha negra, como é conhecido. Não é verdade? A gente costuma ouvir muito isso. Porque tem duas finalidades, gente. Para esse que está aqui, vai ser uma maneira de aprendizado. Nessa família, ele vai ver outras coisas, outros valores. E com isso, né, isso pode mexer com ele, não apenas numa encarnação, mas em várias, de repente, se for necessário, se for mais endurecido isso nele. A evolução, a melhora dele, pelos exemplos dos demais. E a esses aqui, é uma prova e um exercício para tolerância, para paciência, para compreensão. Então, tem um porquê de tudo isso, né? Nos animais, existem os laços de família, os nossos cachorrinhos, os nossos gatos, né? Não existe. Lá, o laço que une é até o momento que o animalzinho consegue sobreviver sozinho. Às vezes nós mesmos conseguimos separá-los, né? Doa um cachorrinho para um, doa um gatinho para outro e separamos a família. E isso não há mal algum, porque lá apenas é a união, digamos assim, instintiva, de conservação, até aquele momento que o animal consegue sobreviver. Depois disso, não precisa mais estar acompanhado dos pais, estar acompanhado, né, ali para sobreviver. Ele já se vira sozinho. Porque no meio dos animais não existe uma coisa chamada inteligência. Não existe uma coisa que se chama moralidade. É só um instinto de conservação realmente. E dentre nós aqui, seres humanos, já é necessário a convivência familiar. Para que haja esse laço, para que haja essa convivência social e reforce os nossos laços e reforce e promova a nossa melhora. Se a gente não vivesse em grupo, em família, o que aconteceria? Iria novamente haver a predominância do egoísmo. Ele que iria predominar. Se não tivéssemos a família, seria isso. Então ela é importantíssima para o nosso progresso, né? Nesse grupo, digamos que eu falei espiritual lá, e que alguns vieram, né? A gente já sabe que para reencarnar está cada vez mais difícil. Então, alguns vieram e nós estamos aqui hoje, reencarnados com essa oportunidade de crescer, de se melhorar. Mas os que nós deixamos lá, porque temos, se pensem bem, se nós temos 40 mil anos em média, milhões de anos, né? Melhor dizendo, de existência já, quantos, né, laços a gente já fez, né?
Então, muitos estão do lado de lá. E esses, a gente não perde o vínculo com eles, porque a gente está unido por pensamento de afinidades, né? De semelhanças, de gostos. Então, a gente não perde, simplesmente reforça. E aqueles nossos entes que estão lá do outro lado, eles têm sempre o desejo da nossa melhora, do nosso, né, que a gente se esforce. Então, a todo momento, gente, independente de você lembrar de quem seja que esteja lá, que é alguém que dessa vida já partiu, ou não, alguém que você nem sonhe, né? Ele está torcendo por você, ele está nos encorajando e nos sustentando realmente. Sabe aquela fase que você está, que você não sabe aonde se escorar, aonde se apoiar, e sempre tem alguém ali por trás, você não sabe de onde vem aquela força, de onde vem aquela coragem, alguém sustentando você. Muitas vezes o seu anjo da guarda, principalmente, né? Mas também familiares, né? Dessa encarnação ou de outras, que estão lá trabalhando junto com a gente aqui. Muitos espíritos pedem para, quando reencarnarem, ter pais melhores. Porque eles sabem, né? Vamos supor que é o pai e a mãe, então, eles sabem, né, da necessidade de pais melhores. O que deve ser o dever desses pais? Repassar os valores, né, corretos, que já estão neles, porque eles já estão numa linha superior aqui. E com isso, com esses valores, esses cuidados que esses pais vão ter, essa criança, né, esse espírito, ele vai abrandando, né, que abrandar seria amenizando, né, o seu caráter atual, vai depurando os costumes e apagando as antipatias, porque nós temos na família também as antipatias, né? Mesmo que a gente possa, de modo geral, ser afim um com os outros, nos promove antipatias, porque nós temos ainda uma coisa dentro de nós que se chama orgulho, que se chama egoísmo. Aí isso desperta N coisas, outros sentimentos, como ciúme, como inveja, como uma falta, assim, parece que eu não sou feliz, só ela é feliz, ou só ele é feliz. Tudo dá certo para ele, para mim não dá, ele tem dinheiro, eu não tenho, enfim, tudo isso, né? E se o Chico Xavier já dizia que ele tinha são duas frases dele, mais ou menos no meu modo de falar, no caso, né, o sabor das minhas emoções aqui, que a gente tem muito mais do que a gente merece. Só por isso a gente já pode fazer uma reflexão aí no Natal, né? Se eu tenho muito mais que mereço, olha como é impactante e forte isso, se a gente for parar para pensar nessa frase. Eu tenho muito mais do que mereço. E sem contar que ele também tem outra frase que diz que na reencarnação a gente não erra de endereço. Então, se eu não errei de endereço, é ali naquele meio mesmo que eu tenho que estar, né? Uns para se melhorarem ainda mais, né? Aliás, para se melhorarem com o auxílio desses, e outros aqui para exercer a paciência, a tolerância, a compreensão, porque se nós tivéssemos a paciência, a tolerância, a compreensão, não precisaríamos estar recebendo esse irmão aqui. Aliás, se nós fôssemos, ele seria com maior agrado receber esse irmão aqui e passar por essas dificuldades. Mas a gente não está nesse nível espiritual ainda de entender isso aqui, com essa grandiosidade como Chico Xavier tinha. Porque Chico tudo amava e tudo perdoava. Não tinha tempo ruim, pessoa ruim para ele. Não é verdade? Era bondade em pessoa. E a gente ainda não está nesse nível, né, espiritual. Nesse contexto todo, podemos afirmar então, né, que o marido de hoje, ou melhor, o marido de ontem, ele pode ser o filho de hoje, de repente o irmão de amanhã, como eu já tinha dito numa outra palestra aqui da nossa amiga Kátia Silene. E isso nos mostra, então, que nós não vamos, por exemplo, se todas essas vidas que a gente já teve, a gente já se casou N vezes, vamos ter N maridos, né? Não, uns voltam como marido, outros como filho, tudo conforme a necessidade, né? E normalmente, eu até vi quero comentar isso então. Estudando na internet, eu busquei mais informação realmente no Evangelho e no Livro dos Espíritos, mas estudando na internet eu tirei duas historinhas. Uma é de uma senhora que relata, separada, e que sofreu muito com o marido atual, e que ela fala para os demais, eu não vejo a hora de eu desencarnar e reencarnar e meu ex-marido voltar como filho, porque ele vai levar umas boas chineladas, né?
Então, assim, depende da intenção dela, é até valoroso ela dizer isso. Talvez é a chinelada para educar, reeducar. Mas será que pode também não ter um orgulhozinho aí, uma vingancinha, né? Agora você vai ver, né? As chineladas que eu vou te dar. Então, assim, muito cuidado também, né? Porque não é assim. Às vezes volta, como eu já vi em histórias de livro, como marido e mulher de novo. Vão aprender a se amar. Que horror! Que horror! Por isso que eu já disse aqui, até sou separada, mas eu tento ter a melhor relação possível com meu ex-marido. E aprendendo tudo que eu aprendo aqui, que vai ser o final da minha palestra depois, que vai ser voltada a uma outra pessoa, mas vale para ele também, eu me obrigo a amá-lo cada vez mais, não como homem, mas como um ser humano. E a crença da reencarnação, ela é maravilhosa, gente. Vocês que estão aqui aprendendo, uns já sabem bastante, outros estão começando, porque vê bem, se eu, Vanderleia, tenho uma filha, minha filha comete um crime, como diz o Zé Araújo aqui nas suas palestras, como eu vou ficar em paz no paraíso? Se eu, acreditando em outra crença, tá? Minha filha lá eternamente presa no inferno pelo crime que cometeu aqui, sem chance nenhuma de se arrepender. Como é que eu vou ficar em paz com essa história? Agora já, a partir do momento que eu acredito na reencarnação, eu sei que ela vai ter a oportunidade de reparar o seu erro e de estar comigo novamente onde eu estiver lá do outro lado. Então, a reencarnação nos promove isso, que todos aqueles que a gente ama, a gente vai se reencontrar novamente. Uns vão estar do lado de cá encarnados, outros lá. E como também a possibilidade desse reencontro noturno com os que estão lá, que existe uma questão no livro dos Espíritos, a número 414, que ela pergunta mais ou menos assim: se tem como a gente, em sonhos, se reencontrar com amigos, né? Esses amigos, gente, são conforme a minha moralidade. No caso, né? Eu vou estar ligada a um laço espiritual conforme a minha moralidade. E a espiritualidade responde que sim, é perfeitamente possível vocês se reencontrarem com amigos, né, que estão entrelaçados espiritualmente, seja desta encarnação, seja de outras, seja no Brasil, seja em Blumenau, seja fora do Brasil. Aonde eles estiverem, vocês se reencontram, sim, né? Conforme a nossa afinidade de semelhanças, né? E também os vizinhos, os nossos amigos, os nossos funcionários, né? Que seria o meu caso, eles podem ter grande afinidade conosco. A gente, digamos assim, tem mais, de repente, afinidade com um amigo ou com alguém estranho do que aquele próprio parente, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eles podem, possivelmente sim, serem iguais a nós, no sentido da iguais, entre aspas, né? Mas assim, semelhantes nos nossos gostos, nas nossas afeições, nas nossas inclinações, né? Para coisas boas ou más. Mas a gente tem aquela afinidade, porque pode ver, até mesmo para cometer um crime, sempre é mais do que um, e eles são semelhantes nisso, né? Afins nessa situação. Então, seja boa ou ruim, a gente vai sempre se reencontrar e ter simpatia por aqueles que são iguais a nós. Então, isso nos diz que, como eu falei, o amigo, o vizinho, o funcionário, ele pode sim ser um ser que é um amigo espiritual pela afinidade, e também ele pode ter sido alguém consanguíneo de outra encarnação, mas que a gente nessa não se lembra, e que nessa eles não vão ter a necessidade, ou não precisam, ou não podem estar dentro da nossa vida íntima. Íntima, quando eu digo, é o lar ali, né? Nos conhecendo mais. Porque, por exemplo, assim, um exemplo, 3 amigas de uma faculdade que vão morar juntas, né? Dividir um apartamento. Elas podem ser super amigas na faculdade, mas na hora H no conviver, aí o bicho pega, né? Aí, às vezes, não é que não tenham semelhanças de gostos, mas porque a gente ainda alimenta o orgulho e o egoísmo, e aí as diferenças vão surgir, como no nosso lar também. Ok? Voltando a falar desse assunto da questão da afinidade, lá no restaurante onde eu trabalho tem uma funcionária, que um dia ela me relatou o seguinte: primeiramente, a minha mãe,
ela tinha um irmão encarnado, né, que desencarnou, está fazendo uns 3 meses. Morava em Itapema há muitos anos e veio para Blumenau por conta do tratamento, né, de saúde, que precisou vir para Blumenau. E ficou aqui internado, acho que cerca de uns 2 meses ali no Santa Isabel, se tratando, mas não teve solução, né? Ocorreu o desencarne. Essa moça que trabalhava lá comigo, que trabalha, ela não é nada dele, nunca viu ele na vida, nesta encarnação, nunca viu, né? E de repente, no dia do desencarne do meu tio à noite, nós que somos consanguíneos, digamos assim, não sentimos nada, né? Sentimos assim no dizer ali, porque ela sentiu o desencarne do meu tio. Sentiu algo tão forte nela que ela disse para o marido: o irmão da Dona Maria morreu. Eu acho que o irmão da Dona Maria morreu. E aí a gente foi depois no outro dia comentar sobre isso, da desencarne dele. E disse: mas Leia, olha o que me aconteceu. Como eu comento alguma coisa de espiritismo, tudo, ela ficou antenada e falou: você sabe que eu percebi, alguma coisa aconteceu, e eu falei para o Lázaro, eu precisava, né, que eu acreditava que o irmão da Dona Maria tivesse morrido. Então é perfeitamente possível, eu não estou afirmando aqui que haja alguma ligação talvez, algum laço entre ela e esse meu tio, e que nessa vida eles não precisavam, não deveriam, né, estar ligados, né, se conhecerem. Mas é estranho isso. Ou pode ser até uma outra coisa que eu desconheça, mas eu acredito nisso, nesse laço. Até porque eu acredito muito que no trabalho, além da família, seja um excelente ambiente para a gente passar em média 8 horas juntos ali, de reajustes com nossos inimigos de outra vida. No trabalho, perfeitamente possível. Então, e assim, né, tem a minha mãe ali no meio também, convivendo conosco, pode ser que seja alguma coisa nesse sentido. E que se for, que a gente consiga superar, né, as diferenças e que o amor prevaleça ali. No meio familiar também, se reúnem aqui, como eu falei, esses irmãozinhos, né, que não estranhos no sentido de afinidades, afeições e tudo mais. Esses vão provocar pequenas, médias, grandes perturbações no meio familiar ali. Muitos problemas, muitos, a gente sabe. Quem tem alguém assim com mais dificuldade, um irmão, um filho, que, né, que lhe traz mais dificuldade para conviver, a gente sabe disso, né? E como eu, Vanderleia, antes de entrar aqui, acreditava que a vida deveria ser um mar de rosas sem espinhos, era o que eu acreditava, deveria ser um mar de rosas sem espinhos. Eu gostava muito dos comerciais de margarina. Aí eu vou fazer vocês rirem agora aqui, né? Porque todo comercial de margarina tem família feliz, tem família sorridente, né? Com bom humor de manhã cedo, que não sei de onde vem, vão buscar aquilo, não é verdade? Parece que nem tem contas para pagar, não é? As crianças são educadíssimas, todas sentadinhas, bonitinhas nos seus lugares à mesa, não é verdade? Os pais exalam paixão um pelo outro, né? Exalam paixão. E o dia sempre está ensolarado, a mesa sempre está linda, e aquelas torradinhas, então, né? Com aquela margarina, dá água na boca. Deu fome em alguém aí? Então, o que eu vou dizer para vocês? Eu queria que a vida fosse sempre um comercial de margarina. Mas eu descobri que não é. Descobri que não é, e assim, é um grande engano quem pensa que a vida vai ser um comercial de margarina. Não vai. Nós estamos numa escola, e nessa escola a gente veio para aprender, para se melhorar, e vezes por outra a gente vai viver esses momentos do comercial de margarina, sim, claro que vai. Né? Não tem aquele dia que realmente é ensolarado. Ensolarado já diz tudo, né? Que está tudo bem, a família está toda reunida, e está tudo unido, e tudo está funcionando na casa, e um auxiliando o outro, e aquilo é uma maravilha. Mas nem todo dia é assim, né? E é lógico, o nosso trabalho aqui, nessa encarnação, é para que a gente, no futuro, possa viver os comerciais de margarina, né? Mais dias e mais dias e mais dias. Então, e nesse contexto todo, a casa nossa está toda decorada aí para Natal. E aí vem os amigos secretos, né?
seja na família, seja no trabalho. E aí eu vou pegar o bilhetinho, só um pouquinho. E aí eu pego aquela pessoa que eu não gosto. E aí eu quero trocar o bilhetinho. Ou então, eu não participo se o fulano participar, se ela participar eu não entro. Que Natal é esse, gente? Acontece? E como? Há pessoas que ainda vão dizer que pegaram a si próprio para poder ter a justificativa de trocar o bilhetinho. É verdade? E aí eu digo para vocês, que ceia de Natal vai ser essa? Vai ser agradável a Deus? Claro que não. Eu não estou dizendo aqui você dormir com o inimigo na sua cama, né? Mas vamos se compreender, vamos se amar, se respeitar, tentar se fortalecer esses laços, né? Se perdoar, enfim. E aí é o que eu venho perguntar para vocês hoje. O que vocês querem para vocês? O que vocês estão planejando para o Natal, para 2014? O que vocês buscam estando aqui hoje? Aí eu vou contar um pouquinho da minha história que vai fechar com o que eu disse ali com relação à ingratidão. Em 90, eu pedi permissão, sabe? Eu perguntei para Papai do Céu e para o meu pai se eu poderia falar isso, se não ia constranger, mas eu tenho certeza que meu pai não está mais nessa carne e que não vai se constranger nem um pouco de eu falar algumas coisas aqui hoje. Em 1993, eu perdi meu pai. Meu pai desencarnou de ataque cardíaco dormindo na cama com a minha mãe. Minha mãe percebeu que ele não estava bem, achou que ele estava sonhando, porque meu pai tinha às vezes sonhos, né? De que um touro estava seguindo ele, um cachorro, e aí ficava aquele pesadelo. Percebeu que ele não se mexia, não retornava e começou os prantos, né? Lá em casa. Estava na minha casa eu e o meu irmão e a minha mãe, além do meu pai. A gente, na época, eu pelo menos não sabia muito o que fazer, enfim, não chamamos o socorro, a ideia foi levar primeiro para o hospital, assim, botar no carro e levá-lo para o hospital, né? Mas nisso ele já estava praticamente desencarnando, porque meu pai desencarnou, na verdade, a gente fazia massagem cardíaca, mas a autópsia, né, dizia lá que a parada respiratória foi a principal, a primeira, depois veio a parada cardíaca. E a gente, sem conhecimento disso, né, perdemos o nosso pai, enfim. E o meu pai, ele foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira, saindo de manhã às 10 para as 6 da manhã, enquanto eu acordava às 6 horas. Aí eu, né, já na vida adulta, trabalhando e fazendo faculdade, eu voltava às 10 horas, 10 e meia, meu pai já estava dormindo. Então a gente só se via aos finais de semana e quando se via. Né, assim, porque daí também namorei muito cedo, conheci meu ex-marido, então também finais de semana geralmente saía, enfim. Mas assim, meu pai sempre foi uma pessoa muito correta, claro, um ser humano que errou, com certeza, né? Teve sua vida com suas falhas. Mas assim, sempre nos deu bons exemplos, enfim. E como ele era o chefe de família, porque daí eram mais 6 mulheres filhas, mais a esposa, e apenas um único homem como filho, e também, né? Sempre foi uma pessoa muito rígida, muito severa, né? A disciplina lá em casa tinha que funcionar. E pouca afetividade com a gente, no sentido de abraço, de um carinho, né? Então, era um clima, assim, digamos, distante, né? Não só comigo, mas com os demais filhos. E, enfim, quando meu pai desencarnou, não posso me mexer. Quando meu pai desencarnou, eu tinha aquela sensação de que tinha ido embora, mas não tinha ido embora um amigo, um conselheiro, alguém que fosse importante para mim. Lógico, era meu pai, né? Mas era essa sensação que eu tinha, certo? E nessa carência afetiva, eu diria minha, né, de querer o pai que, sei lá, andasse de bicicleta, ou o pai que, enfim, essas outras coisas que a gente na infância sonha, a gente sempre fica com aquela, eu diria, com aquele ranço, se conseguem me entender o que eu quero dizer, com aquele ranço, né, desse passado. E o meu pai, eu também queria comentar isso, ele era daquela pessoa que eu nunca levei um tapa. Eu me lembro de um puxão de orelha, mas eu nunca levei um tapa porque só bastava o olhar atravessado, né? E bastava a minha mãe dizer assim, ó, vou contar pro teu pai. Aí a gente já parava a travessura, né? A arte que estava fazendo, enfim.
E isso, gente, era tudo muito normal na década de 70 ali, né? Na época que eu nasci. Acho que era na maioria das famílias esse sistema de rigidez, enfim. Eram muitos filhos, pensa bem, um homem sozinho trabalhar. Meu pai era carpinteiro da prefeitura, nunca foi uma pessoa de posse, sempre um assalariado sustentando os 7 filhos, né? E honestamente, né? Enfim, como eu falei, não tinha assim aquela impressão boa, né, de um grande pai, né? Porque eu, na minha ilusão, o bom pai seria aquele que me levasse para andar de bicicleta, enfim, qualquer outra coisa assim que a gente nessa carência fica sonhando, né? Aí eu vim para essa casa 8 anos atrás, mais ou menos, não sei precisar muito tempo. E aí eu aprendi que eu posso ter feito muito mal para o meu pai. Que normalmente os pais recebem aqueles desafetos para aprenderem a amar. Porque quem os prejudicou foi a gente. Não estou dizendo que foi isso, mas a possibilidade maior é essa. Aí eu aprendi aqui que a gente é diferente na personalidade. Que tem pessoas mais emocionais, tem pessoas que veem a vida mais com o lado racional, outros que são mais práticos, não querem saber até mesmo muito de contato físico, assim, de afeição. Aprendi isso aqui. Aí eu aprendi que todos nós estamos sujeitos a errar, porque a gente ainda não é um espírito perfeito. Aprendi também que os costumes mudam, que tudo muda. Quer ver uma coisa que muda, tirando um pouco do foco aqui? No restaurante eu tenho uma televisão. Chega segunda-feira, tem as rodadas de futebol, né? Gente, a juventude não está nem aí para o futebol. Não que não gostem ou não joguem uma bolinha, mas o videogame ali, o celular, né? É muito mais interessante. Aí quando tem os resultados aí das jogadas de final de semana, é só os mais de uma faixa etária para cima que estão ligados. Poucos jovens, poucos. Ali o exército vai muito almoçar ali, poucos daqueles estão ali interessados em saber quem ganhou, quem perdeu. As coisas mudam. Estamos em constante mudança. E aí, os pais em geral, eu aprendi que os pais tiram da sua própria boca para alimentar seus filhos. Seja alimento, seja roupa, né? Quantos pais não passam frio para aquele agasalho aquecer seu filho ali? Aí eu aprendi isso. Aprendi que toda a rigidez e toda a severidade que meu pai pudesse ter com a gente, não só comigo, com todos os irmãos, nos levaram a ter um caminho mais reto. Não que a gente não errou nessa caminhada, mas certamente nos impediu de muitos e muitos erros, né? De trilhar muitos caminhos errados, pela rigidez, pela, sabe, segurança ali da gente junto deles, da falta de liberdade, que era o que a gente tanto queria, né? E hoje, como mãe, e alguns se identificarem comigo aqui, a gente já experimenta a dificuldade de ser pai e de ser mãe. A gente experimenta isso todo dia com os nossos filhos. E aí, analisando tudo isso, eu posso escolher alimentar a revolta ou então escolher pela compreensão. E eu, nessa caminhada de 8 anos, não só com o meu pai, mas também com relação à minha filha, que eu acredito que nós não fomos amigas em outra vida, que é muito forte, principalmente de bebê, a rejeição. Eu tive depressão pós-parto, levei 2 anos e meio para me levantar. Tinha maior preocupação de fazer mal a ela, porque eu, trabalhando na área da saúde na época, eu sabia que isso era possivelmente comum de eu colocá-la num latão de lixo, num rio, como a gente vê por aí. E eu experimentando dessa experiência, eu não posso nunca julgar mãe alguma que faça isso. Aliás, não posso julgar ninguém, mas especialmente é isso. Porque essa mãe está doente, essa mãe sente alguma coisa e por isso essa repulsa. Ou pode ser casos de droga, outros fatores também. Mas é uma repulsa. Aquele bebê lindo de olho azul e você não te toca, entendeu? E eu vim a compreender tudo isso aqui nesses 8 anos. Que eu tenho que amar a minha filha, não importa quem fez mal a quem, mas que a gente tem que se amar. E eu vim aprender isso tudo.
e analisar tudo, que meu pai foi o melhor pai do mundo. Sabe por quê? Não que o pai de vocês não sejam os melhores do mundo, mas ele foi o melhor do mundo para mim. Aquele que eu precisava nessa encarnação. Aquele que me conduziu melhor. E hoje, gente, eu não tenho dúvida de que ele me ampara, não a mim, a todos da minha família, auxilia muito mais do que se tivesse encarnado aqui. Porque se ele tivesse encarnado aqui, ele estaria preocupado com as ocupações terrenas. Sustentar a família, né? Fazer o jardim da casa, enfim, aquelas coisas que homem costuma fazer. Eu não tenho dúvida quanto ele me auxilia lá do outro lado. Nenhuma. Nenhuma, gente. Teve uma situação em São João Batista, na minha primeira palestra lá, porque nós todos aqui, a maioria, a gente primeiro é levado para a nossa casa lá de São João Batista para treinar, para depois pegar um público grande como vocês aqui. E a gente começa devagarinho, né? Perdendo a timidez, se tornando menos ansiosa, mais tranquila nas palestras, dependendo do tema, porque é tema que a gente também tem a dificuldade de compreender. E aí, eu estava lá chorando, agradecendo pela oportunidade, enfim, lá na salinha que a gente se concentra. E aí eu mentalmente pensei, né, poxa, não tem ninguém da minha família aqui. Aí eu escutei. Quem disse que não tem ninguém da tua família aqui? Gente, chorei muito. Chorei muito, não sei quem era, mas acredito que seja ele. Acredito que eu estou aqui por causa dele. Que ele que me guiou até aqui. E que digo hoje para vocês, e para ele, se ele estiver presente, que a ingratidão virou gratidão. Gratidão, sou eternamente grata a tudo. Não posso reclamar de nada. Tive o melhor pai do mundo e acredito que vocês também devam ter o melhor pai do mundo. Então, gente, nesse Natal aí que se anuncia, né? Já as luzes aí já estão lembrando. Que a gente possa, nessa reflexão aí, optar pela caridade. Que caridade não é isso aqui, não. Houve um momento de uma psicografia aqui, em que o irmão RS sempre dizia, não andemos na contramão da caridade. E alguns pensam, ou pensaram, que a caridade seria a gente passar a caixinha aqui e vocês darem dinheiro. Não é isso, gente. Caridade, bem claramente no Evangelho, diz benevolência para com todos. Aí entra, sim, você ajudar aquele que precisa do pão, precisa do agasalho, ou qualquer outro tipo de bem que você possa fazer. Uma palavra, um sorriso, às vezes, né? Oferecer um emprego, enfim. Esse seria um dos itens da caridade, a benevolência para com todos. A outra, a indulgência para com as imperfeições alheias. Lembremos dessa frase. Indulgente, ele é um irmão como eu, ele ainda está errando, mas eu tenho que ser indulgente com a imperfeição, com aquela diferença que eu não aceito, né? Ou que eu tenho dificuldade de aceitar. E perdão das ofensas. Se você não perdoar, se você não quiser passar por cima disso, é em vão a sua encarnação. Passa por cima. Põe esse orgulho debaixo do pé e amassa igual um cigarro. Só te faz mal igual um cigarro. Costumo dizer, e tem até no livrinho, se vocês olharem na listinha das palestras, está lá, se eu não me engano, é desse mês, que pior do que você colocar na sua boca, se você comer um boi inteiro, uma costela inteira, com um monte de gordura, pior do que aquilo entrar no seu organismo, é você alimentar sentimentos ruins. Vão te trazer malefício para o corpo físico. Alimentar mágoa, rancor. Vamos se libertar disso. E como eu falei, não é só meu pai que está olhando por mim, não. Tenho certeza que cada parente que está muito bem lá do outro lado, como meu pai foi em 93, acredito que esteja bem, né? Por conta do tempo, tudo que já se passou. Todos estão olhando por vocês. Todos. Todos, não tenho dúvida disso também. Enfim, sendo caridosos aí nesse Natal, fazendo essa reflexão, certamente a gente vai estar fortalecendo os nossos laços de família. E a nossa família... A minha família não é e nem pode ser a família Borba. A minha família é a família universal. Todos nós vamos formar uma grande família um dia, entenderam? Então, é isso aí por hoje. Obrigada.
Obrigado, Vanderleia, pela palestra. E lembrando a todos, né, que se alguém bebeu álcool, não entre na sala de passe, porque ela é também de tratamento. E quem puder trazer brinquedos, relembrando. E o nosso encerramento é dia 15 e abriremos dia 15 de janeiro. Agora vamos ouvir a oração que a Vanderleia vai proferir. Pai de amor e bondade, nossos anjos guardiões, entes queridos, nos perdoe por qualquer falha, nos perdoe por tão pequenos que ainda somos, pela nossa falta de entendimento das adversidades da vida, mas que possamos nunca perder os seus amparos, tão acolhedor e fortalecedor. Que possamos aprender a cada dia a melhorar e fazer valer cada encarnação. Muito obrigada por tudo. Que 2014 venham com novas provas e que possamos acertar mais do que errar. Assim seja.